E oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Marty. Depois do meu vídeo respondendo às críticas antecipadas do Superman Legacy, às vezes eu acabei recebendo algumas outras contestações depois disso, algumas delas vindo acusações até mesmo de pedofilia indo atrás direcionadas ao James Gunn. E várias outras coisas para dizer que para poder descaracterizar e diminuir o valor que esse filme tem. Então, mas mesmo depois de ter ouvido tudo isso, eu fui ver o filme. E eu estou feliz em dizer que tudo isso é falso. Bem, vamos começar do início. Uns dias atrás, antes desse filme lançar, muita gente que assistiu antes dele por pré-estreia acabou considerando esse filme um filme ruim, e foi uma quantidade até que bem considerável, por assim dizer. Indo desde usuários padrões de Discord até mesmo canais relativamente grandes, como o Nova Genesis, por exemplo. E isso me fez ter um pouquinho de receio de assistir esse filme, eu devo confessar. Mas depois de ver esse filme, eu tenho total certeza que eles estavam errados. Vou já deixar bem avisado aqui o pessoal que tem uns spoilerzinhos nesse vídeo. Ele contém alguns spoilers do filme de James Gunn. Então, se você não assistiu esse filme ainda, eu recomendo você pular ele e não assistir, porque ele contém spoilers. Bem, primeiro eu irei falar os pontos positivos, os pontos ruins desse filme e para depois falar os pontos bons dele. Primeiro temos que falar o seguinte. Na época que esse filme estava sendo lançando os teasers dele, teve uma cena muito específica que era do Superman voando. E ela acabou voando no lugar de gelo, que é indo para a Fronteira da Solidão. Pois é, ele estava voando para lá e o pessoal começou a reclamar dessa cena porque, teoricamente, na cena específica, o Superman estava aparecendo vesgo nela. Só que, como era um teaser, eu pensei, eles devem arrumar isso aí no filme, né? Eles devem conseguir consertar isso. Então, eles não arrumaram isso. Só essa cena do Superman voando, mas várias outras cenas que tem ele voando. Porque, não sei se é por conta do ângulo da câmera que eles decidiram colocar nesse filme, mas toda vez que colocam um close na cara do Superman dele estando voando, ela fica muito estranha ou fica, sei lá, ela fica engraçada até. E o que era pra ser, sei lá, uma cena épica, uma cena interessante, acaba sendo uma cena engraçada e ridícula. E outra coisa que eu não gostei muito é os pais de Krypton do Clark. Os pais do Clark que vieram de Krypton são muito extremistas. Praticamente eles enxergam os humanos como seres inferiores e repugnantes. E isso acaba meio até mesmo lembrando o Superman do Clark na época da crise das Infinitas Terras, quando o John Byrne estava escrevendo o Superman nessa época. E esse é um ponto bem ruim desse filme, porque após crise não tem coisas muito legais do Superman, por assim dizer. E também, mas eu não cheguei a me incomodar tanto quanto disso, porque eu não tenho nada contra a HQ do Homem de Aço, porque o Homem de Aço foi o primeiro contato que eu tive com o Superman, então acho que não tem muito o que dizer sobre ela. E os pontos negativos acabam sendo esses mesmo. Eu praticamente gostei de quase tudo desse filme. As cenas de ação deles são bem decentes, são bem da hora de se ver. Claro, elas não são tão legais igual a de Homem de Aço, né? Porque o Homem de Aço tem cenas de ação muito boas. Mas elas são cenas de ação bem legais de se assistir. E não são cenas de luta ruins, por assim dizer, de se ver. Uma coisa também que eu tinha muita saudade de ver no filme do Superman, não só no filme do Superman, mas também em outros filmes de heróis, séries de heróis, era de ver personagens salvando pessoas. Porque é muito raro você ver, principalmente hoje em dia, tirando esse filme atual do Superman, ver personagens de filme de super-herói com heróis salvando pessoas. Não no sentido do tipo, eles pararam uma ameaça nível espacial, assim, sabe? Eu digo assim, tipo, sei lá, o super-herói tem que salvando uma pessoa de ser atropelada, salvando uma pessoa de um assalto, coisa desse tipo. E esses filmes também tem várias cenas de pessoas sendo salvas, assim. Coisa que no filme de herói é muito raro de se ver ultimamente. No final, e o amor que o Clark acabou tendo com os pais humanos dele são muito legais de se ver. A conversa que o Clark teve com o Superman, ela foi legal, mas ela poderia ter sido bem aprofundada, mas não chega a ser uma cenazinha ruim de se ver.
E por mais que esse filme tenha uma vibe bem mais leve comparado com os filmes que o Superman já teve, em minha concepção ele conseguiu ser bem consistente no que ele propunha a ser. Ele não é um filme ruim, muito longe disso. Pra mim, acho que quem fala que esse filme é tipo, sei lá, nível Batman e Robin, acho que é só loucura e puro saudosismo da cabeça da pessoa. Mas também ele poderia ter sido um pouquinho maior, isso é bem óbvio, porque acho que 1 hora e 40 minutos é bem pouco para um filme de Superman. Tanto que nos outros dois filmes que ele teve antes desse filme, eles tiveram bem mais de 1 hora. De 1 hora, não mais de 2 horas, então eles conseguiram desenvolver bem mais o personagem, coisa que esse filme de Superman acaba meio que pecando um pouquinho, porque quando esse é um filme muito rápido, ele não foi um filme muito divertido não teve muito desenvolvimento por parte do Clark, do Lex, assim. Daí a história acabou parecendo talvez um filme um pouco puxado, por assim dizer. Mas, como eu disse, isso não atrapalha a experiência do filme. Nem de longe isso atrapalha. Isso aí, ó, ele continua sendo um filme legal de se ver, mas isso acaba sendo outro ponto negativo que eu acabei de adicionar aqui. Mas tirando isso, o filme cumpre o papel dele, ele consegue ser um começo bem decente pro DCU e consegue ser bem divertido de assistir. Então, ele serviu para provar que muitas pessoas que diziam que esse filme ia ser ruim, que ia ser horroroso, que elas estavam completamente erradas. Bem, falando sério agora, esse filme foi bastante dividido. Muita gente disse que esse filme foi muito bom, alguns dizendo que ele é o melhor desde a época do Christopher Reeves, e outros dizendo que esse filme é ruim, com a grande maioria falando que o do Snyder tinha sido melhor. Mas beleza. Mas também teve outros que foram um pouco compreensíveis, tipo, alguns não gostaram do filme porque o Superman acabou apanhando consideravelmente demais, assim, comparado com os outros filmes, acabou apanhando bastante. E que eu concordo, eu acho que esse filme poderia ter apanhado bem menos esse filme, poderia ter, tipo, umas outras dias que eu tinha que ganhasse mais, assim, tipo, não tivesse trabalho com alguns outros personagens, mas beleza. Mas também tiveram comparações horríveis também. Tipo, eu já vi uma comparação que colocaram o filme do Superman lado a lado com Batman e Robin. Batman e Robin. Mas não é pra tanto isso, né, gente? Vamos ficar falando esse tipo de coisa à toa, assim, porque Batman e Robin é um filme horroroso. É praticamente o cara que matou, o filme que matou o Batman no cinema. Esse filme tá longe de ter matado o Superman, tá bom? E eu falo aqui sem medo, o filme que matou o Superman de verdade foi o filme do Snyder. Porque esse filme tem um monte de varejeira do caralho que fica toda hora falando que esse filme é bom, que esse filme é o melhor filme do Superman da história. Alguns até falam que esse filme é melhor do que o do Reeves. Pelo amor de Deus, gente, vamos pensar com a cabeça. E novamente, esse filme não tá bem longe de ser ruim. Ele não é um filme ruim. É um filme bem aproveitado e consegue ser um bom começo pro MCU. Pra mim, esse Superman é uma nota 8. Enfim, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deu bastante trabalho poder fazer esse vídeo aqui. Eu fiquei um tempinho novamente sem gravar, porque eu lembrei que eu tenho um canal. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa tarde a todos vocês. Saúde e prosperidade pra vocês. E até mais. Tchau.